A nova exigência de residência de 10 anos para obtenção de nacionalidade portuguesa por tempo de residência ou 7 anos para pessoas de países de língua portuguesa já está em vigor ou ainda depende de algum trâmite legal? Carol, essa exigência de 10 anos ou 7 anos, né, para cidadãos de origem de países de língua portuguesa, ainda não está em vigor. Ela só passa a entrar em vigor depois que passar pela Assembleia da República, essa proposta do governo, como uma proposta de lei, ser aprovada pela Assembleia da República por maioria simples. Depois de ser aprovada, é encaminhada para o presidente da República para promulgar ou vetar ou enviar para o Tribunal Constitucional caso haja alguma dúvida sobre a constitucionalidade. Depois disso, passa, para a publicação no Diário Oficial e somente a partir daí que essas mudanças realmente estariam valendo, né? E aí depende muito da data que vai estar no texto da proposta. O que é que significa na prática a proposta ter sido aceita pelo governo? Quem exatamente tomou essa decisão? Quais são os próximos passos? Pergunta quem aceitou, né? Quem são os responsáveis por ter aceitado essa proposta? Na verdade, o Conselho de Ministros, ele é presidido pelo primeiro-ministro e pelos secretários de Estado, pelos demais ministros. Então, é uma reunião do Conselho de Ministros e todos em conjunto decidiram dessa forma. Quanto tempo, em média, essas mudanças entram em vigor caso elas sejam aprovadas? Quanto tempo, em média, essas mudanças passam a entrar em vigor, né? De Vigorar. verdade. Exato. Não tem como a gente saber o tempo exato que esse processo legislativo pode acontecer. Ele pode acontecer em um mês, pode acontecer em 2 semanas, pode acontecer em 2 meses. Tudo depende do interesse do governo, juntamente com a Assembleia da República. O que a gente sabe é que eles têm maioria, né, dentro da Assembleia da República, que é o partido, né, AD, o Chega, que convergem, né, nas ideias em muitos pontos ali. Então, se essa proposta passar por todo o processo legislativo, de ser aprovado, promulgado e ir a diário oficial, o tempo, a vigência começa a valer da data que estará no texto aprovado. Caso não tenha uma data, é o prazo padrão, que é de 5 dias úteis após a publicação. Mas geralmente eles colocam a partir da data da publicação ou a partir, né, de, da data que eles quiserem colocar no texto. Mas como eles têm urgência nessas pautas migratórias, acredito que seja o mais rápido possível. Como você tem percebido essa repercussão na mídia e nas redes sociais? A repercussão da mídia, né? O que eu estou vendo na internet, opiniões dos jornais, influencer, assessorias, são divergentes, mas assim, é alarmante, né? Tá passando uma imagem, uma mensagem muito alarmante, como se a decisão do governo já começasse a partir de agora, como se as regras já estivessem vigentes. E não é isso. Deve ser respeitado um processo legislativo, não houve alteração da lei da nacionalidade ainda, e como toda alteração, deve acontecer a alteração da lei da nacionalidade e logo após a regulamentação da lei para que essas regras passem a valer de verdade. Então, essas regras não estão válidas, precisa passar por todo esse processo legislativo, assim como aconteceu ano passado, em março. Isabela, diante de tudo isso, o que é que você orienta para as pessoas que querem fazer a nacionalidade por tempo de residência? Quem tem direito à nacionalidade por tempo de residência deve se preocupar mais nesse momento, porque o tempo de residência exigido para a contagem
né, do tempo para fins de nacionalidade portuguesa vai aumentar e muito, né, significativamente, praticamente aí metade do tempo a mais. Muitas dessas pessoas já têm 5 anos de residência contando a manifestação de interesse. E isso é muito importante porque, com a alteração da lei, que vai acontecer em breve, esse tempo da manifestação de interesse não será mais considerado. Então, quem tem os 5 anos de residência contado da manifestação de interesse, há tempo ainda, mas não deve demorar, tem que agir logo para dar entrada, porque de 5 anos vai passar para 7 anos, quem é cidadão de país de língua portuguesa, e 10 anos para os demais. Então, o momento é agora.